Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo 15. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. O tema da nossa meditação neste dia é aguardando a volta de Cristo. Aguardando a volta de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Amados, esta é a hora. A segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esqueceram que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu das águas e através das águas pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepito e estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados em paz, sem mácula, irrepreensível, e tendo por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, aguardando a volta de Cristo. Nesse trecho de sua epístola, o apóstolo Pedro chama a atenção de que nós precisamos viver na expectativa do retorno do Senhor. Esta é uma esperança sublime, fundamental, basilar da fé cristã. Cremos que o Cristo que ressuscitou, que venceu a morte, retornará para julgar vivos e mortos, para resgatar a sua igreja deste mundo, para criar novos céus e nova terra, para dar fim ao pecado, à morte e ao diabo. É nessa expectativa que os cristãos viveram e vivem em todas as eras da história. Mas aqui há um elemento importante que o apóstolo chama a atenção: o papel dos escarnecedores. Já naqueles dias, existiam alguns que escarneciam da fé cristã, dizendo: onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, há essa situação, há esse acontecimento que Jesus retornará. E isso Pedro escreveu provavelmente no ano 60, na década de 60 depois de Cristo. E nós já estamos há mais de 2000 anos desde que Cristo esteve aqui neste mundo, e os escarnecedores só cresceram em sua voz, só aumentaram o volume desta expressão. E, lamentavelmente, são muitos os cristãos que se deixam abater, que se deixam tomar por esse tipo de dúvida maligna de pensamento e muitas vezes chega a refletir: será que Jesus vai voltar mesmo? Será que isso não é conto da carochinha? Será que nós realmente vamos experimentar esta realidade? O fato é que esta é uma promessa que o Senhor nos garante. Cristo deixou claro que retornará a este mundo, a este século,
para redimir a sua igreja, e nós precisamos ter viva esta esperança, porque, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, nós aguardamos a bendita esperança e manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É nessa expectativa que vivemos, porque se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens, 1 Coríntios 15, 19. A grande realidade é que este mundo passará, este mundo não é eterno. Este mundo passará com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque este que faz a vontade de Deus, que é crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não provará da segunda morte e habitará no novo céus e nova terra. Todo este mundo, toda esta criação também anseia com grande expectativa a libertação, o resgate, porque também a criação esteve sujeita à vaidade, está contaminada pela presença do homem pecador neste mundo, e ela também anseia ser revestido de novos céus e de nova terra. Todo o tesouro do mundo passará, os poderosos cairão, as nações e os seus impérios tombarão. Sempre foi assim ao longo da história. Onde está o Império Romano? Só há ruínas. Onde está o Império Babilônico? Também caiu. Onde está o Império de Alexandre o Grande? Não existe mais, porque todos tombaram e todos os impérios se prostraram, mas o reino de Cristo é o reino eterno, é o único que resistirá. Tem resistido e permanecerá para sempre. É nessa certeza que o cristão vive. O cristão não precisa temer o fim do mundo, como se algo de ruim, de estranho fosse acontecer. Pelo contrário, esta palavra para produzir em nosso coração esperança em dias tão difíceis. Perceba o que tem acontecido com esta pandemia. Onde estão os poderosos? Onde estão as grandes mentes deste mundo? De que adianta as fortunas? Porque uma coisa que este vírus maligno tem feito é que ele tem matado tanto a ricos como a pobres. Ninguém escapa. Nem todo o dinheiro do mundo pode redimir a sua alma. A palavra de Deus nos ensina, e esta doença tem sido uma manifestação desta certeza de que nós somos perecíveis, de que a vida é frágil, de que precisamos ter nossas vidas guardadas em Cristo, porque o retorno de Cristo é a nossa esperança, mas também nós podemos partir e ir ao encontro dele. Este mundo é perecível. Este mundo está reservado para o fogo, um fogo purificador, um fogo que transforma, um fogo que redime, um fogo que traz nova forma. Por isso esperamos novos céus e nova terra. Chama a atenção sua nesse aspecto. Há muita gente que tem uma perspectiva de céu chata. Acha que todos nós estaremos no céu como se fossem anjos em cima de nuvens, tudo branco, um céu monocromático, as pessoas de joelho como se fossem monges. Isso não é a realidade. Pelo contrário, os novos céus e nova terra são a continuação do projeto de Deus lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva antes do pecado. É aquele retrato, pequeno recorte que temos, que experimentaremos novos céus e nova terra, porque nós fomos criados para habitar na terra. Por isso receberemos novos corpos transformados, glorificados. Tendo esta convicção, o apóstolo nos diz: empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Aquele que é santo, santifique-se cada vez mais. Quem é justo, continue na prática da justiça. Quem é imundo, continue a praticar imundície. Eis que venho sem demora, e comigo trago galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo em Apocalipse. Fortifique-se na graça, queridos.
Tenha convicção de que a pandemia vai passar, de que todo o sofrimento do mundo passará. Há uma eternidade a ser experimentada por nós. Há um gozo celestial. Que Deus nos abençoe neste dia, no santo nome de Jesus.